Oi, Gabi. Você recebeu o convite? Tá convidada. Aê! Aprovar. Agora vai. Recebi e aprovei. Agora eu acho que vai, Brasil. Santa Catarina. Agora que a luz tá péssima aqui. Mas tudo bem, o que vale é que a gente tá aqui. Você tá me vendo e me Bom ouvindo te ver. bem? Tô te vendo, te ouvindo super bem. Isso é bom, né? Pra gente sentir que está vivo. É isso, pra E gente que ter não ideia temos controle de nada, das tecnologias, de nada, né? nem do Vamos só esperar o mundo. pessoal de nada. Como é que você tá? Tô boa, pisando em terras Pois, ervalenses, a margem cara, esquerda do peixe, sempre à esquerda, né? achei Mas tô muito bem, legal. tô Você tá ótima. muito simbólico tu tá aqui hoje. Sim, né? Por um momento, quase que eu falei que eu tava indo aí. Aliás, gente, desculpa, eu não tinha Facebook instalado. Eu falei pra Jaque, não, tá tudo bem, fazendo pelo Facebook, eu já fiz, mas eu nunca tinha feito assim. E aí a gente não sabia o que estava acontecendo, era porque eu não tinha o aplicativo. Então peço desculpas de antemão para Imagina, imagina. todo mundo que Tô- fugiu agora do nosso encontro. Ah, Mas mas aos pouquinhos a galera vem, Felipe tá aí, Carlos está aí. Então, gente, obrigada por terem voltado, por terem esperado. Estão ouvindo bem? ixi, deu travada. Gabi tá me ouvindo? Ai, meu Deus. Gabi, Gabi tá me ouvindo? Boa noite, Fábio. Boa noite, Felipe. Vocês estão me escutando, gente? Dá um alô aqui para mim, só para eu saber. Fábio, bem-vindo, Fábio. Bem-vindo, Felipe. Cadê a Gabi? Boa noite, Tomás. A gente está reiniciando a live, o Festival Mola, bate-papo com mulheres, escritoras, artistas da literatura aqui do Oeste. A Gabi deu uma saída, eu vou esperar ela voltar. Deixa eu só dar um oi aqui para a Gabi, gente. Obrigada pela paciência de quem está aí ainda. Esse projeto foi pensado para divulgar, para a gente conhecer os trabalhos das mulheres aqui do Oeste. Boa noite, Wilton. Seja bem-vindo. Vamos ver se a Gabi entra aqui. Tomara que a gente consiga fazer essa live hoje. Senão, acho que eu vou buscar a Gabi lá em Erval, já que ela está aqui. E a gente vai fazer aqui de casa, de máscara. Vamos esperar mais um pouquinho. Hoje a gente conversa com a Gabi, se tudo der certo. Amanhã com a Rita Baratieri, escritora aqui de Joaçaba. Quarta-feira com a Patrícia Galelli. Quinta-feira com a Dayana Antunes. E sexta-feira com a Joana Golim. São todas mulheres
que movimentam, que agitam, que produzem a cena literária aqui da nossa região e além, né? E estou bem feliz. Olha o Rony! Querido, bem-vindo! Que massa! Ai, gente, cadê a Gabi? Vamos esperar mais um pouquinho. Obrigada por estarem aqui mais uma vez, por estarem insistindo aqui junto com a gente para que aconteça essa prosa, né? Mas o universo das tecnologias é assim também, né? A gente não controla nada, na verdade, né? Beatriz, Renata, Isabel Cristina Santos Silveira, minha mãe, veio, voltou. Só esperar a Gabi entrar. Tomara que ela consiga. A ideia desses bate-papos é a gente saber das histórias mesmo dessas mulheres, o que elas produzem, o que elas escrevem, o que elas pensam, como é também ser mulher, artista, produtora aqui no interior, né? Longe dos grandes centros, longe da efusão onde acontece os eventos literários, onde também estão as grandes editoras, né? E muita coisa boa acontece, né? Então a distância, essa geografia não impede, né? Que a produção catarinense, a produção oestina aconteça e acontece muito bem. E a ideia é a gente se encontrar aqui e vocês conhecerem um pouco dessas mulheres. O bate-papo ele foi pensado também trazendo referências de outras escritoras. Então, ao longo da conversa, eu vou trazer aqui pequenos fragmentos, pequenos textos de outras mulheres, de outras escritoras, para dar mola nas perguntas, para dar mola nas questões e a gente conseguir conversar. Se alguém tiver notícias da Gabi e quiser me mandar. E espero que vocês estejam bem nas suas casas e que a gente possa realizar esse encontro. Deixa eu dar um alô aqui. Eu encontro a moça. Tem outros projetos muito bacanas acontecendo pelo edital da Lei Aldir Blanc aqui em Joaçaba. Quarta-feira agora, o grupo Reminiscências com a Ingrid ou com a palhaça Elsa vai fazer uma entrevista sobre o carnaval. E tem muita coisa acontecendo bacana na cidade via esse edital que é tão importante e a gente espere que ele fique, né? O edital da Lei Aldir Blanc é um edital emergencial, mas como a gente sabe, a cultura vive em emergência, né? Então, tomara, a gente espera que esse edital permaneça para que as pequenas cidades, né, para que os artistas possam realizar esses projetos e a gente conseguir construir esse movimento mesmo em tempos de pandemia. Que legal, Mauro. Obrigada pelo comentário. Mauro, que é de Xanxerê, também tem um coletivo de literatura por lá. E é muito legal mesmo. A gente vê que a geografia não é impedimento, né, para que as produções continuem acontecendo. E tem muita coisa boa mesmo sendo escrita, sendo produzida.
Legal, obrigada por ter vindo, Mauro. Mauro, Renata, Jéssica, Isabel Cristina, Beatriz, o Rony, o Vilton, Fábio. Gente, obrigada por estarem aqui ainda. Se a gente não conseguir o contato com a Gabi, a gente fez um teste, conseguimos resolver. Ela entrou aqui e agora ela deu uma saída. Ela pode estar com algum problema na internet dela, alguma questão assim. Eu espero não ter que encerrar a live, porque a Gabi é uma artista incrível, tem muita coisa boa dela para a gente saber, conhecer. Oi, Márcia, bem-vinda. Enquanto a Gabi não entra, ela está com uma exposição virtual que eu recomendo para vocês, chamada Diretamente Oposto ao Norte, onde ela mistura literatura, pintura, colagem, vídeo. Tá muito bacana. Deixa eu só ver aqui. Gabi, você tá aí? Vamos ver se a Gabi entra aqui. Grupo Teatral Reminiscências. Boa noite. Obrigada, Vilton. Sim, esses imprevistos aí é para a gente testar coração. E é isso. Obrigada. Boa noite. Olha, bombom, boa noite. Bem-vindo. Obrigada pelos corações. Oi, Samara, boa noite. Bem-vinda. Bem-vindos, gente. Levi Ramiro, bem-vindo. Que legal você por aqui. Bem-vindos todos. Vamos esperar se a Gabi consegue entrar. Enquanto a Gabi não chega, eu vou ler aqui um poema para a gente, da Conceição Evaristo. Espero que vocês gostem. O tempo passava e eu não deixava de vigiar minha mãe. Ela era o meu tempo. Sol se estava alegre. Lágrimas, tempo de chuva. Dúvidas, sofrimento que dificilmente ela verbalizava. Eu adivinhava pela nebulosidade de seu rosto. Mas anterior a qualquer névoa, a qualquer chuva, havia sempre o sorriso, a graça, o canto da brincadeira com as meninas filhas. Ou como as meninas filhas. Foi daquele tempo meu, amalgamado ao dela, que me nasceu a sensação de que cada mulher comporta em si a calma e o desespero. Conceição Evaristo, do livro Poemas da Recordação. Vocês gostam aí da Conceição? Gabi, tá por aí? Gente, obrigada pela paciência, por estarem esperando. Obrigada, Beatriz. Para quem ainda não conhece a Conceição, ela é uma grande escritora da nossa literatura contemporânea.
mulher negra, forte, potente, tem um trabalho que merece ser lido pelo mundo afora, né? Por mais Conceição Evaristo na escola, para todos, né? Para todos. Legal, gente. Estou muito feliz, viu? A gente está reiniciando o vídeo, tem 18 pessoas. Obrigada. A Gabi Brezola, tantas emoções, gente. Olha, a Gabi tá vindo para cá. A gente vai fazer a live junto, né? Tomando os cuidados. Acho que alguma coisa aconteceu tecnológica, né? É por isso que a gente gosta tanto de poesia, não porque seja fácil, mas porque toca direto, né, na gente. É... Enfim, a gente consegue lidar melhor com as palavras do que com os números e com essas tecnologias todas. Então, segura aí um pouquinho mais. A Gabi tá vindo para cá e a gente vai fazer a live aqui. Eu não vou finalizar mais o vídeo e, e é isso. Danley, que legal, bem-vindo. Galera de Xanxerê, galera de Joaçaba, Trival do Oeste, Imbituba, minha terra, Natal. Que massa! Muito bom saber que tanta gente se interessa por prosas literárias. Falar mais um pouquinho aqui do trabalho da Gabi Brezola. Ana Paula, minha amiga, bem-vinda. A Gabi mora em Floripa, é editora, ela tem um trabalho com a Editora, publica livros lindos, livros que, para além de acolher histórias, eles são uma obra de arte independente. Vou mostrar aqui para vocês esse livro, é um trabalho da Gabi, Novos Contos. Olha que belezura. É um trabalho onde ela traz a história, são contos escritos pelo Rogério Sganzerla, que é um cineasta joaçabense, e é um trabalho super delicado, super bonito. São contos que o Rogério escreveu quando era criança. Quem ainda não assistiu aí O Bandido da Luz Vermelha, um filme bastante conhecido do Rogério Sganzerla. E aqui a Gabi faz esse trabalho de pesquisa, de publicação, em tipografia, como ele havia feito na época, quando criança, em 1954. Um trabalho bem bonito. E assim, é um livro que a gente consegue se surpreender já com a capa, já com a forma, com o suporte, como ele chega para a gente. E os trabalhos da Gabi, eles têm essa preocupação, né, de que o livro também seja uma obra para além da história, né? Esse trabalho também acompanha uma carta que foi escrita aqui pela mãe do Rogério Sganzerla, Dona Zenaide, e é muito bacana esse trabalho. Para quem não conhece, vale a pena acessar o Instagram da Gabi Brezola, acessar o Instagram da Editora. E legal também que a gente pensar que é possível a gente publicar um livro, é possível a gente colocar as nossas histórias no mundo, e valorizem as pequenas editoras, conheçam esses trabalhos. E é isso. O que mais? A Gabi também tem um trabalho com cinema, ela circula por várias linguagens. Então, aqui eu vou divulgar o documentário que é o Larfiagem. É um documentário que traz uma história incrível aqui de Erival do Oeste, que é a terra natal da Gabi. E em Larfiagem, a Gabi conta a história de uma língua que foi inventada por meninos, isso lá na década de 50. Né? Eles inventaram um idioma. E esse filme conta essa história, né? Não é ervalês. Como é que é o nome, gente? Da língua? Lárcia, né? Da Lárcia. Da Lárcia. Esses meninos trabalhavam na estação de trem de Erval do Oeste
E para ludibriar os viajantes, para criar aventuras e histórias, para que eles não soubessem o que eles estavam falando, meninos, eles inventaram a LARF, inventaram esse idioma. E algo muito rico, algo muito bonito. Então, para quem também não conhece esse trabalho, eu vou recomendar e vou indicar aqui o Larfiagem, da Gabi Brezola. Trabalha aí com multilinguagem. Estou esperando ela chegar. Estou aqui contando um pouquinho dos trabalhos da Gabi, enquanto ela vem para cá. Ana Cláudia Oliveira, bem-vinda, boa noite. Que legal. Ó, aguenta aí, estão me falando. Eu quero saber se vocês me aguentam aqui falando todo esse tempo. Estou quase chamando alguém aqui para conversar comigo. Aqui. Escolher alguém aqui para falar. Alguém quer conversar aqui enquanto a Gabi não chega? Márcio, Felipe. Só mandar aqui o convite, gente. Tem bastante gente aqui do cinema. O pessoal da Quarta Coletivo tá aqui presente. Felipe, o Carlos, o Zé, o Márcio Lovato. Em breve a gente vai conhecer aí produções cinematográficas também produzidas pelo Quarto Coletivo. E tem muita coisa boa acontecendo, né? É muito bom, dá muita esperança, né? A gente saber que mesmo a gente enfrentando um tempo tão difícil, a gente tem vivido também bons momentos com a arte, né? Muitos trabalhos têm acontecido. Eu estou escutando a voz da Gabi, gente. Isso aqui assim tá por emoção. Acho que ela tá chegando aqui. E obrigada por estarem aqui esse tempo todo. Peço desculpas pelo atraso, né? Vamos lá? Claro. Sim, de máscara. Oi, Silvio. Olha, que legal. O tipógrafo que reproduziu o livro do Sganzerla junto com a Gabi. Incrível. Vou mostrar aqui de novo, então, Silvio. Parabéns. Parabéns pelo teu trabalho também. Muito importante. Viva a tipografia, né? Que arte linda, que arte rara. Que... Muito, muito bonito esse trabalho, gente. Gente, cheguei aqui, tá? Eu vou colocar a máscara, a Gabi tá chegando, a gente vai dividir aqui a tela. Eu vou pedir para você que está por aqui, para dar um apoio técnico aqui da gente. Faz a solicitação para eu entrar. Ai, gente, olha só onde é que eu vim parar. Teletransporte, né? Meu coração tá. Você acha que é fácil fazer coisa no interior? Olha só quem foi aqui, o Silvio. Eu tava falando do livro Novos. Já falei de vários trabalhos seus aqui. Já me apresentou. Várias viagens, já te apresentei. Obrigada por ter chegado. Não dá pra se gostar, agora a gente já tá muito perto também, não tem. Já. Já tem álcool em todos os lugares, mas. Obrigada por ter vindo, pelo esforço. Mas isso é bom também, né? As surpresas são boas, né? Sim. E que bom que a gente pode se surpreender também, né? Com uma live programada para acontecer cada um na sua casa e estamos aqui. Ai, gente, que bom que vocês seguraram aí. Tava tendo um treco de coração, porque parece que tudo começou a dar pane. E é terrível, né? A gente não aguenta mais. Agora está distante, nem nenhuma aparece, né? Um problema. É terrível a gente chegar na pandemia, querer se encontrar e cada vez que vai tentar se encontrar, além de ter que se encontrar online ainda, o online dá erro, né? Mas estou aqui, foi uma dificuldade técnica, inclusive de uma característica que é daqui, né? De Erval do Oeste, meus dados não funcionam, a internet é diferente, internet de fibra ótica, né? Outra coisa, sei lá, enfim. Mas estamos aqui, pronto.
Eu não sei o que exatamente a Jaque já falou sobre mim, mas qualquer coisa Então, enquanto você toma água, eu estava aqui contando dos seus trabalhos com o cinema, com as artes visuais, com a editora. Já convidei o pessoal que está aqui, para quem tem histórias, textos, que quer escrever, que quer publicar, é possível. Sim. E a Gabi está aqui para a gente também falar um pouco sobre isso. Eu acho que está super apresentada, mas... Ótimo. Não, melhor. Não, super também não, né? Assim, eu tentei apresentar aqui entre a calma e o desespero. Li um poema da Conceição Evaristo que fala sobre isso. Gente, antes de mais nada, então, eu sou a grande impostora, porque além de entrar a essa hora, ainda, eu acho que eu não sou Oestina, eu sou meio Oestina, né? E ainda por cima, quem me vê como pessoa da literatura, às vezes pode até levar um susto, não me reconhecer como exatamente uma pessoa da literatura. Mas justamente esse campo híbrido onde a gente atua. Então, acho que é meio isso de, se quem quiser publicar, quem quiser escrever, nos mais diferentes espaços de atuação, acho que a literatura é não em si a literatura, mas a escrita, né? É um lugar onde me reconheço, onde eu atuo, né? Mesmo que seja muito mais nas artes visuais, mesmo que seja muito mais relacionado com o cinema, com outros espaços, mas a escrita, a palavra, essa linguagem, ela está muito presente em todas as coisas que eu faço, assim. Até acho que é a grande frustração, né? Eu digo que sou artista visual, as pessoas esperam ver um quadro, um desenho, um negócio, e aí apareço eu com meus textinhos, né, para lá e para cá, assim. Então, eu acho que a literatura é meio que esse campo expandido, onde eu vou pisoteando sozinha e com outras, né? Principalmente com outras mulheres, editando, enfim, né? Legal, Gabi, mas não à toa também a gente está iniciando esse festival contigo, porque você faz os livros nascerem, né? Sim. Então você é uma parteira também, parteira de histórias, parteira de livros. Então tu és sim da literatura, né? E que bom que você faz esse trabalho. Eu vou trazer aqui um texto da Clarice para te fazer uma pergunta, para dar mola nessa pergunta. A Clarice escreve assim: tanto em pintura como em música e literatura, tantas vezes o que chamam de abstrato me parece apenas o figurativo de uma realidade mais delicada e mais difícil, menos visível a olho nu. Eu queria te perguntar, o que tu não quer que fique invisível? O que te pede para não ficar invisível do teu trabalho? O que eu não quero? O que te pede para não ficar invisível? O que você gostaria de desnudar? De tirar a roupa? Do que tu produz? Fora do que eu não... Enfim, acho que todos os meus trabalhos, eles sempre caminham por um texto muito explícito, até uma experiência, às vezes, muito direta. Embora tenha muita figura de linguagem, embora tenha muita metáfora, embora tenha muita... Acho que mais do que tudo, ironia, eu tenho um modo de trabalho que é muito dado, assim, tá muito na cara de todas as coisas. E o que não fica invisível de jeito nenhum, e que é muito próprio, talvez sejam as coisas que atravessam e que me atravessam, que me formam e que me tornam essa pessoa, assim. Acho que é uma grande característica, inclusive das outras autoras que vão estar falando, né? Aliás, obrigada pelo convite, eu esqueci toda essa parte, desculpa. Mas que existem feridas abertas, né? Tanto da condição de ser mulher, tanto da condição de nascer nesse espaço do Oeste. Acho que muita coisa do que eu trato vem desse lugar e são coisas naturalmente, socialmente, historicamente invisíveis. Então, talvez sejam essas coisas que eu quero tornar visíveis. São questões que são do íntimo e particular para o universal e comum a outras pessoas. Não é um íntimo, talvez não no sentido tão psicológico quanto a própria Clarice, assim, né? Mas são questões que elas não cabem na gente, assim, são aqueles incômodos que eles passeiam por todo o corpo e precisam sair. Então, eles ficam invisíveis quando a gente sente, né, talvez, e quando a gente consegue transformar em linguagem, transformar em literatura, e fica muito visível. E da minha forma, talvez,
a mais irônica e às vezes até parece meio patético, parece meio que brincadeira. Mas, enfim, acho que tem um pé no ácido e um pé no super doce, assim, sabe? Doce no sentido de. Enfim, vocês entenderam, né? Agora fica meio dupla. Olha a linguagem passando a perna em mim. Mas, enfim, é um pouco disso, assim. Acho que a linguagem é essa alavanca, essa mola, né? De tornar visível. E acho que nos meus trabalhos isso é muito comum, assim. Os incômodos históricos e sociais do meu pequeno contexto, né? Bom que você falou dos incômodos. Enquanto você estava a caminho, boa noite para quem está chegando, Daisy, meu pai de novo aqui, ó, coisa boa, a Jo Geraldi. Ai, meu Deus, muita gente bonita, querida. Obrigada por terem vindo, voltado, Bolinha. Olha só, então, quando você estava a caminho, eu li um poema da Conceição Evaristo. E o primeiro verso, ela diz: o tempo passava e eu não deixava de vigiar a minha mãe. E eu percebo no teu trabalho, com as multilinguagens, essa vigia do teu tempo oeste, do teu tempo do mato, do teu tempo que se perde na roça. Eu queria que você falasse um pouco da tua relação com esse tempo, com esse tempo mãe, tua origem. Sim. É muito louco, né? Porque, enquanto você falava, eu lembrei de uma frase que a escola é nosso mato, o mato é nossa escola. E eu acho que tem uma coisa de tempo no sentido assim, quando a gente começa a formalizar tudo que a gente sabe, né? Tipo, quando a gente está em casa, as coisas vão acontecendo e a convivência nesse lugar. Meus pais são agricultores de origem e eu sou filha mais temporona, assim, então eu cheguei depois. Meus pais já tinham ido para a cidade, que a gente chama, né? Para o bairro. Mas a minha mãe ia ocupando os terrenos vazios na vizinhança e tinha algumas práticas dela e da convivência com o restante da família que aquilo se perpetuava, né? Então, todo o acompanhamento do trabalho dela sempre foi a minha escola, né? De entender como é que você trata a interferência da natureza nas coisas, né? Desde plantar na lua certa, desde cortar o cabelo na lua certa, desde pequenas coisinhas de organizar coisas dentro de casa, aquela mudança de móvel, né? Aquela briga diária dos pais, tipo, de novo você colocou meu pai chegava, tropicava, colocou esse móvel aqui nesse lugar que está me atravancando o caminho. Então, eram escolhas e eram necessidades de organização e mudança que existia uma lógica naquilo, existe até hoje, somada à questão do artesanato, do fazer manual, do fazer da comida e de uma coisa muito incrível que eu acho que é o que mais influenciou minha vida e meu tempo foi justamente a questão relacional. Então, o tempo que você tem de ir fazer o serão na casa de uma pessoa, depois do jantar, escutar, tomando brodo, naquele ritmo de tomar o brodo, daquilo esfriando e tal, as histórias iam sendo contadas, a noite ia caindo, ia ficando muito tarde, eram os momentos onde o mistério aparecia. Então, conheço o mistério. Ou o tempo de esperar algo crescer, o tempo de, enfim, daquele roteiro matinal do domingo, né? Do cozinhar a batata, do subir aquele vapor ao mesmo tempo que o fogo está queimando lá fora. Coisas assim muito mundanas, até muito mais profundas de discussão e existenciais. E quando você chega no conhecimento formal, na academia, na escola, enfim, esses conhecimentos se tornam letras, didática, exercícios, regras, né? Uma coisa muito fechada. E aí eu acho que o exercício de mediar e balancear esses dois lugares é o que me faz voltar e entender que esse modo de vida e essa condução é o que me forma. Então eu consigo perceber cada pedaço do meu corpo, cada espaço que tem dentro de mim e cada influência muito direta. E aos poucos eu fui incorporando isso no próprio trabalho. Então não consigo me ver fazendo um trabalho que é totalmente descolado, né, da minha realidade, e não consigo fazer um artesanato exatamente. Eu estou nesse meio do caminho, num limbo
em que o meu relógio de Florianópolis me apura, me empurra, me manda ser 1 milhão de coisas. Quando eu chego aqui acontece isso, por exemplo, eu não tenho internet para fazer uma live. E se eu não tivesse internet para fazer uma live para apresentar hoje, talvez eu estaria conversando com meu pai sobre qualquer coisa que pode ser absurdamente inútil aos olhos da academia. Mas é isso que me nutre. Então eu acho que eu não estou mais nem num tempo e nem no outro. Eu estou nos dois me nutrindo com os dois, assim. E tanto a academia é enriquecida com isso, né? Os meus colegas, a minha vida em outros lugares, o trabalho, quanto os meus pais, eles também têm esse contraponto. Não necessariamente estão enriquecidos, porque são línguas diferentes, né? São códigos diferentes que talvez meus pais não acessem, talvez a academia não acesse. Eu digo meus pais, mas quando eu digo meus pais, eu quero dizer o nosso meio, né? O nosso espaço de origem, assim. E ao invés de obrigar esses dois tempos, ao invés de eu colocar esses relógios em choque, eu acho que eu decidi colocar eles para conversar, assim. Então, tanto o diretamente oposto ao norte, né, que é a exposição que talvez eu tenha falado, gosto de Deleuze, mas prefiro meu pai, gosto de Duchamp, mas prefiro minha irmã, que é da série gosto do meu diploma, mas prefiro minha família, que é essa ideia, assim. São tentativas de mediar esses dois contextos, assim, né? De fazer com que isso aconteça de uma maneira que para mim é inaugural para mim, assim, né? Então, não tem como sair da gente a origem. E a escolha foi não negar que isso viesse, sabe? Deixar que viesse. E aí vai vendo o que vai fazendo com isso. Né? Do mais leve ao mais pesado, assim, né? Legal, porque você conta histórias de outras pessoas, de agricultores, de agricultoras, de meninos, de guetos, dos nossos guetos, né? Também temos. Sim. E temos, né? E então você conta essas histórias também para contar a tua história, né? Antes de chegar na editora, né, já aproveitando que você está falando sobre a tua origem, e você falou da exposição diretamente ao Costa Norte, eu queria trazer essas frases, as frases da série Gosto de Duchamp, mas prefiro minha irmã. É uma exposição de artes visuais, mas tem muita oralidade. Tem a literatura do nosso povo, a voz do nosso povo. Eu vou pedir para você ler. Pode ser? Pode. A orquestra de peidos das polentas geladas quando encostam na chapa do fogão a lenha. Os vergão de vara de marmelo se levantando nas pernas das crianças. As inflamação nos dedos que vai revelando as farpas de bracatinga. Enfim, essas são algumas das frases, né? São 21. Eu queria... Pode falar. Não, pode falar. Eu queria te perguntar se essas frases, essas farpas, se elas te doem. Muito. Queria que tu falasse um pouquinho. A gente competia quem tinha maior vergão depois de apanhar, né? Tipo, a gente sentava lado a lado. Isso pra mim eu já é impensável, né? Então, quando eu falo do tempo e das coisas, eu não tô romantizando esse tempo. Eu não tô dizendo que ele é bom. Ele tem coisas boas, né? Mas não significa que ele é incrível. Inclusive, essas frases farpas me doem e elas vão se revelando quando inflamam, né? Essa mesma analogia. Você não vê quando você se espeta em alguma coisa, mas com o passar do tempo, que aquilo vai ficando vermelho, que aquilo vai te incomodando, a própria inflamação revela coisas. E essas frases todas são de percepções que eu tinha. Porque o Duchamp, que eu falo aqui, ele é um artista, né, bem conhecido, e ele ele chamava uma coisa que era infraleve. Na verdade, em francês era inframanso, mas a gente traduziu para infraleve, assim, uma tradução bem selvagem. Que eram as coisas muito, muito sensíveis, como o calor de uma cadeira quando você levanta. E outra pessoa vem e sente, ela sente o calor que você deixou ali. São coisas que são incapturáveis, assim, não tem como você definir, enfim, encostar, enfim. E eu fiquei muito incrível, achei muito incrível porque era um livro todo cheio de anotações desse tipo.
E eu conversei com a minha irmã sobre isso. Ela enfim, nem lembra, nem sabe o que é do Champ. E tudo bem, é isso mesmo, essa que é a ideia. E a gente começou a lembrar de questões muito sensíveis da nossa infância no interior. Então, era aquele fedor que vinha do tio, que saía de algo que tinha ficado na camiseta que não era visível. Era o brilho daquele veneno de mosca em cima da mesa, que se confundia com aquele açúcar cristal. Então, eram coisas muito pequenas, muito sensíveis, que eu resolvi, então, puxar na minha memória, pegar essa inflamação, né, da minha memória e trazer à tona. Então, o vergão na vara de marmelo é uma coisa que aparece e já some, né? Mas ele lembra um contexto duro, um contexto rígido, um contexto autoritário. Ao mesmo tempo que as orquestras de peito das polentas geladas no fogão a lenha é algo que a gente se rachava de dar risada, né? Eu tinha todo aquele momento sério do almoço e vinha aquela polentaiada que vocês sabem, né? Quem aqui come polenta brustolada sabe que orquestra maravilhosa que começa uma e vai estar gigante, assim, então, aquele som. Isso, se eu gravasse e colocasse em algum lugar, seria uma música experimental, quase, assim. Tipo, né? Então, são essas relações que eu quis trazer, assim. Diretamente oposto ao norte no geral, assim. São várias inflamações, várias infecções, inclusive do meu lugar de mulher, né? Inclusive de pensar o que é ser mulher nascendo no interior de Santa Catarina. Não sei se eu foi meio pesado, enfim, tô indo longe disso. Vai, mas vai. Fala Pega a astróloga. mola, pega a mola. Ela quer corrigir o tempo perdido, desculpe. Mas tem muita coisa que a gente não pensa, que a gente não discute, né? Entre a gente, assim, entre as mulheres que moram. Eu penso muito na figura que a gente. Quem eram as mulheres escritoras quando a gente era criança? A gente não tinha referência. Talvez o Brasil não tivesse, talvez o mundo não tivesse, mas quem eram as nossas mulheres referências? Para que a gente era indicado a viver? Quais eram os estímulos que a gente tinha? E eu lembro que nosso estímulo, meu, pelo menos na família, a gente tinha coisas do tipo, porque tem a Miss, sei lá, a rainha da erva mate ali de Catanduvas, tem a Miss Cebola, sei lá o que acontecia, né? Qual era o nome da rainha e princesas. E eu ia para as festas e achava extremamente violento que tivessem rainhas sem reinar, porque elas eram enfeites, elas ganhavam espaço de enfeite da festa, em que uma casta de homens observava elas eram chamariz para vender o objeto em questão, né, para leiloar boi, para leiloar vaca. Então, assim, que lugar miserável, né, que era o destino. Eu não queria esse lugar para mim. Tantos outros lugares miseráveis que nos colocaram como objetivo. Então, essas são pequenas farpas, né? Como, por exemplo, o próprio nome de lugares que a gente mora, né? Joaçaba, vem do Tupi, aí você vai ver Xanxerê, Chapecó. Da onde que surgem todos esses nomes indígenas? Da onde que vem esses nomes de Novo Mundo, nominado por nós, né? Por descendentes de imigrantes. Como é que a gente, que é imigrante, lida com os novos imigrantes haitianos? Sabe, então todas as questões de território e de como o nome das coisas, ele indica, ele dá a história, né? É impossível que a gente more em Xanxerê, Chapecó, Joaçaba e não pense sobre os povos originários. Que, enfim, lendo a própria história, a gente percebe o quanto, né, a gente representa algo que foi terrível, historicamente, para Santa Catarina, né? Então, todas essas questões que apareceram, viraram pesquisa, que eu fui longe, e se transformaram em pintura, em desenho, em texto, em áudio também, né? Daquela pergunta base, que é justamente isso, eu acho que é muito existencial, assim, é meio até... Como é o nome daquele pintor do... Meu Deus, que é uma roda, eles dando a mão mesmo. Começa com G. É um círculo, assim, tipo uma ciranda. Meu Deus. Ele pergunta... Mas olha só, enquanto tu não lembra o pintor, eu queria que falasse sobre esse questionamento que tu traz na exposição, né? Então, na exposição virtual, diretamente oposto ao norte,
tem um trabalho que é um arquivo de áudio com várias vozes, vários sotaques, questionando, mas de que gente que tu é? Essa pergunta, para mim, ela é muito forte, também por eu ter vindo de uma cidade do litoral, né? Então, jovenzinha, eu não sabia o que... Eu estava desconcertada, não sabia o que dizer, né? E eu não entendia essa referência ao teu sobrenome e o quanto isso diz quem tu é, economicamente na comunidade. Eu queria que tu falasse pra gente como que essa pergunta bate em ti, né? Que vozes são essas para ti? É um trabalho que tem que ouvir de fone, que daí funciona melhor. Em um ouvido ele pergunta de que gente que tu é, e a outra é de onde que tu veio. Então, é quem você é e de onde que você veio. Que para mim é muito existencial. Essas duas perguntas são muito existenciais. E se alguém não conhece, principalmente a cultura oestina, se pisar aqui sendo uma pessoa estranha, entre aspas, vão ser as duas perguntas que serão feitas. Então já venham preparadas e preparados para isso, assim. E aí é isso, né? Quem que eu sou? Não sei. De onde que eu vim? Não sei. E aí você começa a entender. Essas perguntas são que originam, assim, né? Acho que toda essa pesquisa do Diretamente Oposto ao Norte. São sotaques de moradores daqui, de Chapecó, de Xerém, de Quilombo, de vários lugares aqui ao redor, de pessoas que pensam sobre isso também, né? Então, é pensar a condição que a gente chegou, né? Da onde que eu herdei o espaço, a terra que a gente tem, se a gente tem herança, se não tem, e como isso se dava, né? Eu lembro muito do modo como algumas pessoas, até a vizinhança, de quando eu era criança, enfim, de se referir às pessoas negras, que eram os brasileiros, né? Ou os bugres, né? Que é um jeito pejorativo de chamar a mistura entre negros e indígenas, né? Então você começa a entender mais o que é bugre, a curiosidade pelas palavras foi conduzindo esse espaço, né? De descobrir. E no Diretamente Oposto ao Norte eu coloco essas vozes perguntando, porque para mim ao mesmo tempo que eu gostaria de muito de saber, eu acho duas perguntas extremamente incômodas, assim. Porque não é, ai, que bacana, você tá vindo de qual cidade? Não é isso. É tipo, de que gente que tu é e de onde que tu veio. De um jeito muito impositivo. A gente que é mulher, até, enfim, aqui já fala desse jeito. Quando eu chego em vários contextos, as pessoas acham que eu tô sendo grossa, que eu tô sendo braba. Eu falei, não, é assim. Naturalmente a gente é assim. E ainda mais de origem italiana, a gente tende a ser mais bruta, inclusive, e até tenho que me segurar as minhas mãos, eu fico calada, né? Mas acho que essas perguntas que me foram feitas e que eu procuro a origem é uma espécie de devolução, assim, tipo, a ideia era que todo mundo pensasse sobre, né? Quem pergunta que responda primeiro, sabe? Não pergunte sem se apresentar. Porque também existe uma hospitalidade que ela é um pouco. Eu acho que. Eu não gosto de usar essa palavra, mas fake, sabe? Uma falsa hospitalidade. Que é. E aí, por isso que comparo com o filme do Lars von Trier, que é o Dogville, né? Tipo, você é um dos nossos. Mas em 2 segundos já acontece algo que te revela que não, de que não é, né? Então, a ideia do nome, da herança, se você é uma pessoa de família, de que família que tu é, né? Também não é só de que a palavra de que gente é justamente isso, assim. O que se representa para aqui? Tu é uma mera filha de um coitado, que a gente chama, inclusive usa essa palavra coitado, ou você é uma pessoa influente? Como se isso fosse influenciar o modo de tratamento. Isso influencia o modo de tratamento, a gente sabe muito bem. Enfim, se você é uma pessoa negra, eles nem te perguntam, né? De cara já indicam várias questões que estão por trás dessas perguntas, assim. Então, meio que a ideia é devolver essas duas perguntas, assim, para a gente se questionar mesmo e começar a perceber a própria história que está, assim, pouquíssimo ou muito mal escrita, assim, tá? São duas frases de um catatau, de um livro que ainda não existe. Então, é a falta de consciência da própria história também, de quem a gente é aqui, né?
Não, é legal para a gente pensar, né? A gente, a nossa história. E como que eu responderia essa pergunta sem localizar um sobrenome? Tem outros modos de eu dizer quem eu sou, para além dessa palavra, embora essa palavra, sobrenome, nome, diga muito, né? O Mauro aqui está dizendo que é a curiosidade em desvendar o espólio moral errado pelo sobrenome. É isso. Imagina se você dá outra resposta, né? De que gente que tu é? De vários tipos de gente, assim, eu sou uma mistura, e sem citar nome, né? Eu De onde dizia, que tu veio? bom, eu tinha 16 anos, então eu dizia, eu sou da família do meu pai e da minha mãe. Uma resposta bem assim, simples, mas era o que eu dizia. Sou Santos Silveira, não tem W, não tem K, Não tem Y, não tem Y. não tem dois Cs, não tem dois T's, não tem dois L's, então, Exatamente. problema, né? Gabi, gente, visitem a exposição diretamente oposto ao norte. Tá na internet, né, Gabi? Eu queria falar um pouquinho sobre o teu trabalho com os livros, com a editora agora. E eu vou pegar mola de novo com a Clarice Lispector. Esse livro aqui, Clarice para não esquecer, ela traz várias reflexões sobre escrita, são trechos. E aqui a gente tem um texto que chama Crítica Leve. Disseram para Clarice assim: no livro de Pelé, as coisas vão acontecendo, e depois acontecendo, e depois acontecendo. É diferente do seu, porque você só fica inventando. O seu é mais difícil de fazer, mas o dele é melhor. E aí eu quero pegar esse texto, porque tem algumas coisas aqui que incomodam a gente, né? Me incomodam. Primeiro, essa questão de que a mulher lê mais, escreve mais, publica menos. Aqui também tem essa relação entre a literatura que se preocupa com o mercado, com a faixa etária do público, e a literatura despreocupada com esse empresariamento das palavras. E aí eu queria que você falasse para a gente como que você percebe isso, como o teu trabalho com a editora vivencia essas questões de gênero e que existem, né? Eu acho que eu vou partir da onde partiu meu pensamento sobre isso também. Tem uma editora que atualmente chama Editora, que é justamente repetir a mesma palavra. A primeira é o substantivo feminino, né? E a segunda é o espaço editorial. Então, uma editora mulher e uma editora espaço, né? Justamente as pessoas criam editoras ou talvez procuram fazer parte de alguma editora por não conseguir publicar os seus materiais ou por não encontrar alguma que represente a linha editorial do que está querendo publicar, né? Um tipo de livro que, cara, uma editora não aceita, a outra não tem grana e tal. E eu acho que as editoras comerciais sempre estão interessadas no que vende, né? Assim, então, há uma fusão de interesses, mas geralmente isso está ligado com o que vende, assim. E, historicamente, as mulheres no espaço editorial, assim, quando eu procurei pesquisar, sempre tiveram um papel muito importante, assim, como tiveram com escritores também, enfim, mas sempre tiveram aquele espaço que é maternal, assim, da função, né? Então, a secretária executiva, a impressora, a pessoa que ficava... Até fiz um texto sobre isso, que coloca todas as funções historicamente com o, até chegar o momento em que as mulheres viram editoras também, né? Porque edição, se chamar editora, né, numa função, é um espaço de poder, né? É um espaço de decisões. E isso sempre foi caro, como várias outras profissões das mulheres ao longo da história, assim. E no momento em que eu crio uma editora, eu crio uma possibilidade, assim. Acho que eu sempre falo poder, mas não no sentido de poder de imperar algo, né? Enfim, mas no sentido de poder como possibilidade. Você consegue observar lógicas que já existiram. Então, a lógica de chamar o escritor que dá grana, a lógica de chamar um texto fácil que não sei o que, enfim, e de não apostar em outros lugares. Assim.
Então, a ideia de criar uma editora foi justamente para isso, para publicar pessoas que estavam próximas a mim, ou de imaginar, ou de indicar caminhos para que essas mulheres pudessem ser publicadas. Isso não foi uma coisa, claro, não é nada inovador para mim em 2014, eu como uma pirralha fazendo isso, né? A gente tem uma história repleta de mulheres que tentaram visibilizar, porque a questão não é que elas não existiam, elas sempre existiram. Se a gente for pensar, inclusive, no nosso contexto, né? A gente está falando de mulheres oestinas de Santa Catarina. Quantas mulheres que não escrevem, né? Essa semana saiu uma música do Edgar que era em toda favela tem um prêmio Nobel. É tipo, em todo lugar a gente tem prêmio Nobel. Em todo lugar a gente tem pessoas escrevendo. Em todo lugar a gente tem pessoas querendo publicar um livro. É muito engraçado quando você fala, eu sou editora, você pode falar, falei hoje vindo para cá no BlaBlaCar. O cara já pensa em criar um livro, porque tudo pode virar livro. Desde de questão de poema, de foto, de qualquer coisa pode existir nesse lugar, né? Então, quando a gente tem esse espaço de publicar, é pegar todo esse pensamento, toda essa escrita que acontece em espaço privado e levar ele a público. Eu acho isso de uma potência, de uma força política tão grande, assim, que é, sei lá, publicar um texto da Patrícia, que é foda, vai estar aqui essa semana, fantástica, assim, ela esfacela todo o contexto histórico de Concórdia, assim, é tipo, você não lê sem chorar ou sem passar mal, assim, ou sem ficar muito feliz por alguém estar falando algo que te representa absurdamente, assim. Então, essas forças de tornar público, eu acho que também indica outras percepções, que é, tipo, quantas vozes nossas escreviam, né? Eu lembro muito, falava com Rise também, que a gente lançou um livro de poesia, o poema por encomenda. Alguém ia casar, então ia para uma senhorinha lá que ela escrevia um poema para colocar no convite. São espécies de literatura. Elas existiam, elas existem, elas estão aqui, elas estão no meio da gente, assim, né? Então, a editora tem esse poder de tornar quase como legítimo, né, esse espaço da literatura. Como tiveram vários, a gente teve a Zaidé Lupinati, Mozart, que era uma professora que criou a editora Mulheres em Santa Catarina, lá nos anos 90, 95, 96, assim, e ela publicou um livro de 1899 sobre mulheres ilustres do Brasil, sei lá, sabe? Então, precisou uma mulher criar uma editora chamada Mulheres para republicar um texto de 1899, mas todos os outros homens já tinham suas facsimilares, toda sua história vista e registrada. Então, quando a gente cria uma editora, a gente também cria uma possibilidade de mudar essas lógicas, de alterar isso. Então, tipo, você é editora, te vira, sabe? Você pode escolher como você vai circular sua publicação. Eu, por exemplo, não tenho loja virtual. Criei uma agora recente para um negócio ali e tal. Mas eu funciono muito no mão a mão, sabe? Me identifico muito com vendedora da Natura, da Avon, sabe? Tipo, eu adoraria poder ter tempo de sair vendendo assim. Então, você pode criar várias espécies de lógica, né? Quando você assume esse espaço, para não repetir o que já foi péssimo para a gente, assim, né? A gente mulher. E você falou dessa força, desse lugar, né, que possibilita, então, não é nem da voz das mulheres, mas é da escuta, né? Que voz elas têm, né? E eu queria te perguntar como que tu te sente enquanto essa pessoa que pode dar vida para essas histórias, pode fazer nascer livros, como que tu te sente enquanto essa pessoa que faz partos também e tem tuas mãos ali? Tem, exatamente isso. O Marcelo Benabou escreveu Como Não Escrevi Nenhum dos Meus Livros. Aí a Aurélie Nourri, que é uma editora francesa, foi lá e escreveu Como Não Publiquei. Ela falou Como Não Escrevi Nenhum dos Meus Livros, falando que publicou, que escreveu todos os livros da vida dela, publicando o livro dos outros. E eu acho que é muito isso. Assim. Eu admiro muito quando você olha para uma editora e ela tem as capas parecidas. Mas para mim é incabível, particularmente, publicar a Jaque e a Fernanda, que está aqui, e os livros saírem iguais ou muito parecidos. Isso pode acontecer se vocês forem muito parecidas. Mas cada livro é um universo. Assim. Então, eu sempre tento respeitar o universo de cada uma e entrar, assim, né?
ir devagarinho e tentar entender para a gente pensar juntas. Então, quando eu digo pensar juntas, eu acolho, ela me acolhe, acontece uma troca, e a gente constrói uma coisa que de nós duas. Então, eu sempre me sinto publicando com elas, assim. Eu sempre acho que cada livro que eu publico dos outros, ele é um pouquinho meu. Tem a minha parcela, mesmo que eu tente deixar o máximo da identidade e ser fiel àquilo que cada autora tem, que cada autor tem, né? Eu também trabalho com muitos homens, não sou uma editora só de mulheres, claro, mas como respeitar o espaço da pessoa que vai ler, como respeitar a concepção, mas todas as minhas sugestões também estão em minha mão, né? É tipo, é um parto mesmo, né? Que uma pessoa é mãe, enfim, o outro é é parte também daquela coisa. Então, acho que eu me sinto muito feliz. Eu não vejo, sei lá, eu entendi a edição como o meu processo artístico, sabe? Eu não vejo diferença entre fazer um livro e fazer um trabalho meu mesmo, assim, porque meu trabalho sempre está em conversa com outra pessoa, né? Ele sempre está conversando com a história de outra pessoa. Esse texto é muito bonito, né? Porque ele fala exatamente isso, né? O livro de Perel, o que já existe, o que é totalmente inventado. Eu também acho que eu estou aí no meio, porque eu pego algo que já existe, né? Do nosso contexto e tento inventar, e é uma grande mistura. Assim. Sempre uma coisa em colaboração, uma coisa coletiva. Assim. Acho que é onde eu mais me sinto bem. Então, publicar livro dos outros é isso. É publicar um pouco de mim e de todo mundo, né? Porque toda história é sobre algo que também está fora do livro, né? E que é comum às pessoas. Também que isso. Legal falar isso, assim, porque também a gente fala tanto de coletividade, de uma mulher impulsionar a outra, ou de um artista fortalecer o trabalho do outro, e eu acho que isso é o que marca uma editora que tem um trabalho que se preocupa com a criação, com a estética, com a poesia, e uma que se preocupa exclusivamente com o mercado, né? E aí eu queria, ainda falando sobre edição, vou ficar com a Clarice, e ela disse que para ela escrever é procurar. Eu queria te perguntar se editar também é procurar, e o que tu já encontrou? Cara, eu acho que agora o Silvio Meirelles desceu aqui na minha frente. Eu não vou saber reproduzir a frase, mas é meio que ser como o papel do. Ele usa essa analogia que eu acho muito linda, que é como um mineiro, né? Que está procurando algo que não sabe o que é. Não sabe o que é, não sabe o tamanho se é ouro, se é diamante, o que ele vai encontrar, quando ele vai encontrar, ele não sabe. Então, eu acho que como artista e editora, eu estou muito nesse lugar. Eu não sou uma pessoa que planeja os livros que eu vou publicar em 2021. Não sou uma pessoa que pensa, agora eu preciso de uma linha que vai me dar grana, então eu vou impulsionar isso que está na moda. Para mim, editar é um processo, além de artístico, é afetivo. Então, assim, todo lado da Jaque, a gente conversou, a gente tomou uma cerveja, a gente se encontrou em qualquer lugar. E isso fez com que a gente fizesse um livro. É muito isso. Assim, eu encontrei um diamante ali no meio da mina né, dessa procura. Então, eu não sei o que eu estou procurando. Eu nunca sei o que eu estou procurando exatamente, assim, com precisão, mas eu sei o que eu estou procurando. E talvez tenha o que eu não quero encontrar. Então, isso já me determina. Tipo, não quero isso, não quero aquele outro, não quero aquele outro. E quando você vai negando algumas coisas, outras aparecem, né? E dessas que aparecem, é como você vai. Algumas aparecem e você diz, desvia, outras você abraça, né? Então, o que eu procuro é muito guiado pelo afeto e pelo interesse artístico, de coisas que eu me identifico artística e politicamente. Assim. Jamais publicaria algo que eu não acredito. Jamais publicaria um livro que eu não. De uma posição oposta à minha. Já fiz isso no passado e é muito terrível, porque quando você assume que a edição é esse espaço, inclusive eu criei a editora por causa disso, eu não aguentava publicar livro que eu não gostaria de ler, acabou essa história. Então, hoje o que eu quero encontrar são coisas que eu gostaria de ler. E cada vez que eu penso em publicar um livro de alguém, ou um trabalho, porque quando eu não publico só livro, eu publico publicação de artista, né? Que é outra também coisa, eu trabalho quase como se eu dissesse para outras pessoas, tipo, meu, vocês precisam ver isso aqui, ó.
ou é uma ponte, né? A gente é um caminho, assim. É a ideia de reproduzir algo que é muito bonito em um âmbito para espalhar por aí, seja por um folhetim, seja por um livrinho simples, grampeado, seja por um capa dura brilhante, seja por um livrão que você abre, tem que abrir em cima da mesa. É mais difícil fazer esse tipo de coisa, porque eu acredito justamente em tornar objetos populares, tirar essa aura gigante que tem, né? É outra característica. Nascida no interior, é muito difícil que a gente tenha uma biblioteca dourada. A gente vai ter uma Bíblia dourada, mas não uma biblioteca. Eu acho que esse respeito pelo livro, ele existe, mas ele não precisa ser aurático, não precisa ser distante, não precisa ser o intelectual. Então, meu caminho sempre vai nesse, de encontrar e saber onde, e saber abrir espaço para encontrar, para ser encontrado, acho que mais, né, de procurar deixar o espaço aberto para acontecer o encontro. Porque tá cheio tá cheio de coisas bonitas acontecendo, né? Eu tenho aqui esse trabalho seu, mostrei antes, no comecinho da live, e falando justamente sobre isso, sobre esse livro que é independente também da história. Ele também tem uma história para contar. Antes de você abrir o livro e conhecer a história, esse envelope onde vem o livro, esses suportes também contam uma história. O livro, ele é uma obra de arte, independente do que ele acolhe, do que ele guarda, né? É possível esse lugar do livro livre? Sim. Como é que você trabalha com isso? Como é que você vê isso, assim? Que narrativas que os livros te contam, independente da história que eles guardam? É que eles não contam só pra gente, né? Eles contam para as nossas mãos, eles contam para várias coisas, assim, né? A gente já trabalha com isso, também acaba indo para outros lados, né? Às vezes eu entro primeiro em descobrir como que foi costurado o livro do que a própria história. Isso talvez não aconteça com todo mundo, mas existe uma coisa que são livros que não são, de novo, tradicionais. Não é um formato 14 por 21, 16 por 23, formatos padrões que vão se encaixar facinho na livraria, que as pessoas vão ter fácil em casa, vão ler tradicionalmente como lê em qualquer livro, né? Essa categoria que é a publicação de artista é esse lugar de exigir um outro tipo de edição, uma outra ideia de livro, para que as pessoas sejam também exigidas de terem outro tipo de leitura. Assim. Então, tudo tem um sentido para estar ali. Claro, eu não estou generalizando, né? Tem gente que usa costura gratuita, que usa uma coisa por achar só bonito, por um enfeitinho, né? Mas nesse caso do Novos Contos, por exemplo, é um trabalho que não fui eu que criei os selos, enfim, mas também é uma descoberta que a gente se encontrou, um livro que estava abandonado, um facsimilar, e com a coedição com grafatória, esses outros símbolos, esses outros sentidos e objetos foram sendo desenvolvidos, assim. Então não é só entregar um livro que foi publicado nos anos 50, é contextualizar ele, é trazer uma outra camada, uma outra parte, que daí eu acho que é criação editorial e gráfica, né? Porque seria muito mais simples a gente fazer um livro comum, seria muito mais barato, inclusive, fazer isso, né? Mas você não ia ter o fato de pegar o envelope, olhar cada selo, né? Pensar sobre eles, se relacionar com um papel extremamente fino, depois encontrar uma foto do Sganzella, criança, no meio do livro, ou uma dedicatória, enfim. Então, são pequenos sinais que eu acho que vão levando para essa leitura que a gente busca, que não é uma leitura tradicional, sabe? Não é uma leitura tão simples quanto. Pode ser também, né? Não estou dizendo que não. Mas ela abre espaço para esse outro universo da leitura. Então, é muito isso que a gente tenta levar. A ideia de cada artista, a ideia de cada autor e autora, como transformar, traduzir isso para matéria, para a cor da capa, para a textura do papel, para o espaço, já sempre imaginando a reação de quem está lá na frente já lendo, né? Então, o exercício de editar é um exercício de ler também, né? Um exercício de pensar sobre essas possíveis relações, assim. Conhecer materiais, né? Eu sou muito jovem para isso, assim. Trabalho com vários designers que
exploram muito bem isso, assim. Mas é uma mágica, né? Tipo, é a ideia de que os livros não precisam ser só essa coisa, né? Formato tão normal, às vezes Sim, sim, associado à sim. intelectualidade clássica, assim, né? É uma E, outra coisa. e criar essa experiência mesmo sensorial, né? Do Uhum, papel, do cheiro, uhum. que o livro possa nos surpreender para além da história que ele traz, né? Sim, para ser lido, É, é para ser lido inteiro, justamente, para ser lido a capa, para ser lido o cheiro, para ser lido a isso, costura, para ser lido a isso. textura, para ser inclusive destruído, para ser levado para algum lugar, para ser colado na parede, para passear com você, para ser jogado fora. É um livro nesse sentido, E de vivo. libertário, de permissivo, de entregue, né? Porque também se cria essa ideia, né, do livro que tem que estar limpo, ele não Uhum, pode estar rasurado, riscado, a folha, né, não pode fazer aquela dobra. uhum, E então esse não é um livro uhum, que conhece leitores, né? sim, É um livro que fica no mundo à parte, uhum, né? Olha só, a gente chegou mais gente aqui, a Nayane, a Silvia. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui desde dos vários inícios de lives que a gente teve. Para quem não acompanhou, essa live ia ser em ambientes separados, né? A gente teve umas questões de internet, de conexão, a conexão Erivaldo Oeste, uhum. Joaçaba, Que e aí a gente foi para o plano B uhum. e estamos aqui. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente ainda, que teve essa mega paciência e a gente está muito feliz. Eu vou encaminhar a nossa conversa para o final. Vamos dar, coitada, as pessoas já estão aí Não, há poxa! meia hora não, muito mais horas, 1 hora de atraso, gente. Desculpa. Mas é que não é nosso controle também. Então, para a gente ir caminhando, né, para o final, eu queria te perguntar assim, o que tem dado mola para o teu trabalho? Livros, filmes, enfim, pessoas, coisas. E queria te pedir assim, se você tivesse que fazer uma edição Uhum, bem rápida da tua vida. uhum. Ai, meu Deus! Pergunta assim do Faustão. Arquivo Arquivo confidencial. confidencial. Mas sério, Ah, uma edição assim, Gabi Brezola, mulher, artista, uhum, Oestina. uhum, Como que seria? Que papel que teria? Que folha? Quantas páginas? Que fonte? uhum. É isso. Eu acho que. Qual que era a primeira pergunta mesmo? A primeira... O que dá Da mola? moda. O que dá mola? Cara, o que dá moda é uma coisa que não tem me dado tanta mola agora, que é conversa e rabo de ouvido. São duas coisas que me movem para tudo. Eu adoro conversar com caixa de supermercado, com o cara da rua ali, com quem aparece. Para mim, eles são matéria-prima da minha vida. Tipo, essas mil visões, essas mil histórias, essas outras coisas que estão me tirando só do contexto de conversa com a minha família e da minha convivência. Assim. Me move, eles que me tiram do lugar. As situações que eles me colocam de responder, de não saber. Desconhecidos, pessoas desconhecidas. Ou mesmo pouco conhecidas, mas que me nutrem assim, com ideias de mundo e me transportam para esses lugares. E o livro da minha vida, a edição da minha vida, seria assim, eu acho que eu daria o espaço de uma página para cada pessoa que eu considero importante ocupar. Eu acho que é muito essa a minha ideia, de abrir espaço para ser preenchida. Assim. Então, talvez eu abriria uma página para cada pessoa. E a capa pode ser preta, cinza, uma cor meio assim, porque eu sou péssima para lidar com cor. Então, podia ser essa. Nada de papel couché, essa é a única exigência, que é uma brincadeira que a gente tem. Mas, enfim, daria uma página para cada um e fecharia. Eu não consigo me definir de jeito nenhum. É uma construção sempre Galera externa, que está coletiva. aqui faz Todo parte mundo do livro, né? já faz uma página só. Maravilha. Gabi, suas palavras finais aí para a gente ir encerrando esse encontro
que realmente foi uma mola, né? Foi uma baita de uma mola e no começo da live eu falei, né, que o nome do festival, para além da brincadeira com as iniciais, né, o mulher, o oeste, literatura, é pensar nesses significados da flexibilidade, da elasticidade, o quanto a gente está aberto também, né, para os imprevistos e para tudo que a gente tem vivido, que não é pouca coisa, né? Não é nem Então, eu acho que a gente iniciou Mola fazendo mesmo um jogo de mola, não só eu e você, né? Quem está aqui ao meu redor, vocês. E obrigada, Gabi. Primeiro, é um prazer imenso começar um festival que acabou de acontecer, uma mostra que acabou de existir, porque é isso que faz com que a gente identifique, né? Uma pinça na história, assim, tá aqui, existem, as mulheres que escrevem, elas existem, elas estão aqui. Não sei se eu cumpro as expectativas de uma ideia de oestina da literatura, mas da escrita e da publicação, acho que vamos, né? A gente troca, enfim. Mas fico muito feliz que a mostra aconteça, que esteja juntando tantas pessoas nesse momento. E acho que é isso que também é uma das coisas que nutre. Para além dos desconhecidos, são esses espaços em comum. Do jeito que dá, espero que outras edições aconteçam para que a gente esteja pessoalmente folheando o livro, dividindo espaço. E só tenho a agradecer para a gente continuar resistindo junto. E louca para publicar outras mulheres do Oeste aí, gente. E para ver outras editoras surgindo. Então é meio que isso, assim, é perceber que esse espaço existe e está só começando. Uma promessa de impulso. Massa. Gente, obrigada pela presença de todos. Obrigada, Gabi. Obrigada a tu. Por ter aceitado o convite, por ter vindo até aqui. De Floripa, diretamente de Floripa. Diretamente de Floripa, aqui no Solteiro. Eu não imaginava. Aconteceu. Amanhã a gente se encontra às 19h30, conversando com mais uma escritora, mais uma artista da literatura oestina. Gente, muito obrigada. Obrigadão. Uma ótima noite para todo mundo. Desculpem. Até a próxima. Valeu, um beijo. Valeu, gente.